Tem tática para os dois lados, ok? Então pause o vídeo antes de ver a explicação, a solução, tente resolver, bora treinar nosso cálculo, melhorar nosso raciocínio no jogo e vamos lá, beleza? Então pausa o vídeo e tenta resolver. Eu espero que vocês tenham conseguido. E antes, de mostrar a solução, vamos analisar, como sempre, o que está acontecendo aqui na posição, né? O material, se está tudo balanceado ou se tem algum desequilíbrio na posição. Então as brancas têm 5 peões, as pretas têm 6 peões, as pretas têm um peão a mais. As brancas têm 2 torres, um cavalo, dama e bispo. As pretas têm 2 torres, cavalo, bispo e dama. O material está igual de peça e de peão. As pretas têm um peão a mais. Ok, nada muito grave, do ponto de vista das brancas, que a gente sabe que as brancas também têm certas vantagens se começar a jogar. Então vamos ver quais são elas, para os dois lados. Vamos analisar primeiro para o lado das pretas, ok? As pretas aqui a tática é um pouco mais fácil. Se eu não me engano é nível 2 e para as brancas é nível 6, segundo o livro. Então bora lá. Do ponto de vista das pretas, o que a gente pode ver de bom para a nossa posição e de um pouco de preocupação de ruim? Bem, de ruim é que nosso rei está muito exposto. Então aqui as brancas têm 4 peças, mirando aqui no monarca preto, no nosso monarca. E isso aqui já é um pouco preocupante, dá um pouco de medo. Então a gente tem que, achar alguma tomar cuidado com isso aqui, porque o nosso rei está muito protegido. Agora de bom já é a solução, Porque não, de bom não é a solução, De bom é porque olha aqui, se vocês analisaram a posição, parar para perceber aqui, a dama das brancas está exposta, está muito exposta. A gente gostaria muito de capturar, a gente só não pode capturar agora por conta da torre, que está cravado. E basicamente esse é o tema. A gente quer tomar essa dama nessa posição, só que não tem como. E aí a questão é, como que a gente faz dar certo essa tomada aqui? E aí vem o raciocínio que é, quem que é o agente que não deixa eu tomar a dama? É a torre. Então bora eliminar a torre. E aí o lance aqui é dama por torre. E se peão por torre, se peão por dama, então a gente captura a dama e a gente ganhou uma peça, A gente ganhou uma torre. Aqui as brancas podem tentar espernear um pouco com uma outra sequência, mas ainda assim não tem solução. Quer ver? Bora lá. Dama por torre, vamos ver se as brancas podem tentar outra coisa. Se cavalo também por dama, a dama também está caindo. Então vamos ver outra solução. Dama por torre, vamos ver se as brancas tentam algum intermezzo. Cavalo F6 cheque. Aí simplesmente torre por cavalo, e depois de dama por torre, peão por dama. Aí as brancas tomam a dama aqui em G3. E aí se a gente parar para analisar o material aqui, a gente tem 3 peças contra 2 e ainda um peão a mais. A gente está ganhando essa posição. Então deixa eu mostrar para vocês essa sequência, Deixa eu só virar aqui. Aqui, ó. Dama por torre. Se peão por, a gente captura a dama, a gente está ganho. Se capturar de cavalo também, a gente captura a dama. E depois de dama por torre, se tentar algum esperneio, o cavalo F6, por exemplo, intermezzo, a gente simplesmente toma aqui o cavalo. E depois de dama por torre, a gente captura a dama também, ele vai capturar a nossa. Só que a gente tem aqui 3 peças contra 2 e ainda um peãozinho a mais, e uma estrutura muito melhor de peão. A gente está completamente ganho aqui. Ok? Então é essa solução para as pretas. Dama por torre é relativamente tranquila. Beleza? Agora bora pensar do ponto de vista das brancas. Então tem essa posição aqui, O que a gente pode, ver de bom para o lado das brancas? O que nem a gente já falou antes, que era o lado ruim das pretas, a gente tem uma pressão muito forte aqui na ala do rei, com 4 peças. A gente tem que evitar esse dama por torre, E uma boa maneira de fazer isso é tentar um ataque aqui direto
para a gente não perder esse momento que a gente fala no xadrez, né? O momento de ataque, esse dinamismo que a gente tem, né? Para as pretas não conseguir se defender depois. Então bora lá. Aqui tem uma sequência muito bonita que é o seguinte, ó. Primeiro, né, sempre como eu sempre digo, procure para ajudar no cálculo, né, o método porque tem muitos lances candidatos aqui, né? Tem torre, tem alguns lances com a torre, alguns com cavalo, alguns com bispos, alguns sacrifícios. Mas é interessante vocês pensarem para ajudar um pouco, né, para organizar o raciocínio, sempre procure por cheques. Se já achou com cheque, ótimo. Mas se não, aí vai, por exemplo, vai para captura, então cheque, procura depois por captura e depois por lances profiláticos, né? Por outras espécies de lances de espera. Mas vamos lá, vamos para os cheques que é mais forçado. Quais são os cheques aqui? A gente tem dama por peão, tem dama H7, dama H8, cavalo F6, bispo H7 e torre por G7. Então a gente tem alguns lances aqui interessantes. Aqui, bora analisar um por um agora. Agora é uma questão de análise mesmo. Ó, bispo por H7. Vamos lá analisar o bispo, que só tem um. Bom que a gente já elimina o bispo se não for o lance de bispo. Bispo por, ele simplesmente captura de cavalo. Ah, vou tentar um sacrifício aqui em G7, mas ó, a gente tem um ataque, 2, 3 e ele também tem 3 defesas, a dama, a torre e o rei. Então não dá certo. Bispo H7, parece que é infrutífero, já vamos descartar o bispo aqui. Vamos analisar outro, ó. Dama H7, ele toma de cavalo. Dama H8, ele toma de rei. E não tem uma sequência muito boa. Então não é de dama. Ah, dama G7, na verdade, né? Dama G7, ele toma de torre também. Ah, mas eu tomo de torre, ele toma de dama, a gente toma de cavalo e ele toma com rei e a gente tem peça menos. Então não é de dama também. Então não é bispo, não é dama, sobrou torre e cavalo. Vamos analisar a torre, que só tem um lance também. Ó. Torre por G7. Torre por G7. Vamos analisar de cavalo primeiro. Ó. Cavalo tem um lance, né? Cavalo F6. Ele toma de torre, forçado. E a gente não tem nenhuma continuação. H7 está protegido pelo cavalo e G7 aqui ó, cavalo F6. Se torre por cavalo, a gente não tem continuação porque H7 está protegido pelo cavalo e como é que é? Ah não, ó, é porque tipo assim, ó, foi mal. É porque eu tava pensando em outra linha de cálculo, ó, porque cavalo F6, se ele toma de torre, né? Aí que nem eu tava falando, H7 não pode, por conta do cavalo, e nem G7 porque está protegido pela dama e pelo rei. Ah, mas olha só, depois de cavalo F6, torre por única, né? Eu tenho dama F6, né? Porque tá cravado aqui, ó, por conta da minha torre. Mas aí tem aquela sequência chata, né, das pretas, que nem a gente já resolveu antes, que é dama por G3. E aí se captura, a gente perde a nossa dama também, a gente está perdido. Era isso que eu estava pensando agorinha. Então não dá certo o cavalo F6. É um lance interessante, mas infelizmente aqui não dá. E aí vamos pensar em outro lance, só sobrou um de cheques, né? Vamos ver se é ele. Se não for ele, a gente faz um lance defensivo, ou a gente faz um lance de captura, por exemplo, cavalo G7, a gente tenta pensar. Mas enfim, vamos analisar o torre por G7, que é a única que sobrou agora. Torre G7, forçado ele tomar de torre, né? Depois de torre, como é que a gente segue aqui? G7 está muito protegido pela dama e pelo rei, então a gente não pode capturar aqui em G7 e nem ir para H7 ponto do cavalo e da torre. Só sobrou um cheque, ó. Depois de torre por, a gente tem um cavalo F6 interessante, porque agora essa casa está liberada. E cavalo F6 cheque, o rei vai para F7 única, e aqui tem toda a questão da tática em si, né? O brilhantismo dessa posição, que é o sacrifício de dama aqui que vocês tinham que ter visto, né? Para assim a sequência toda, né? Que é a chave da questão, dama por G7, dama por torre, cheque. O rei é forçado a capturar, e aí a gente vem com o cavalo, toma torre 8, cheque, o rei volta para F7, e a gente volta ainda, a gente continua capturando a dama aqui em C7, e a gente tem no final dessa bagunça toda
um cavalo, bispo e torre contra bispo e cavalo. Então a gente tem uma peça a mais, né, uma torre a mais e peões a mais ainda, né? Então, deixa eu elucidar para vocês aí no tabuleiro o que está acontecendo aí em cada uma dessas linhas, né? Vamos agora passar de maneira mais didática. Então bora lá. Bispo H7, vou mostrar primeiro os que não dão certo, né? Então bispo H7 não dá certo porque cavalo por. E como é que a gente segue aqui? Não tem o que seguir, né? Então aqui tá totalmente perdido. Bispo H7 não é. Ah, vou sacrificar aqui em H7, também não dá certo, só captura. Ou vou capturar com a dama em G7, ele captura de torre, depois de torre por, dama por, cavalo por, rei por, a gente perdeu uma peça. Então não dá certo essa linha aqui também. Que mais que a gente tinha visto aqui? Ah, cavalo F6. O problema de cavalo F6 é que ele pode tomar aqui. Ah, vou tomar a torre, né? Porque tá cravado aqui, ele não pode capturar. Seria interessante, né? Porque a gente ficaria com uma qualidade a mais. O problema é que ele tem essa ideia, né? Do dama por dama por dama, dama por cavalo. E aí se a gente tenta ainda até ganhar um pouquinho mais de material ainda, a gente entra no final com peças iguais, só que as pretas têm 6 peões contra 5, a gente está com um peão a menos e nossa estrutura está destruída, né? A gente está totalmente perdido aqui na posição. Então, só sobrou de torre, e que para nossa sorte é a boa, né? Porque torre por G7, torre por torre única, cavalo F6, rei F7, e aqui é toda a parte linda, né, da tática, dama por G7 cheque. O rei é forçado a capturar e o cavalo vem ainda capturando a torre com cheque e depois captura a dama em seguida. A gente entra nesse final com uma peça a mais, uma torre a mais e também com uma estrutura de peão. Ah, não, com uma peça a mais, né? E quantidade de peão igual. Então é isso aí. Espero que vocês tenham visto, né, a solução aqui de para ambos os lados, né? Mas se também não viu, não tem problema. O importante aqui é treinar o cálculo, isso que é importante. Imaginar aqui as peças, ter visão de jogo, visão de tabuleiro, treinar nossa um raciocínio. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Muito obrigado e até a próxima.